Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, porque este dia foi um dia de vitória, foi um dia de conquista, foi um dia, Senhor, que Tu nos deu o livramento. Por isso que aqui estamos, Senhor, para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, pelas vitórias. E sabemos, Pai, que Tu continua dando vitória ao Teu servo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Tu sempre está renovando a Sua esperança, a Sua fé, o Seu renovo, Senhor, que é presente em nossa vida, para que possamos continuar a jornada. Assim abençoa Teus servos que estão na luta, na batalha, na guerra, para que eles sejam vitoriosos, porque foi para isso que Tu nos chamaste, Senhor. Agora nos prepara para receber Tua palavra, abre a nossa mente, o coração, que a nossa alma esteja ansiosa por alimentar-se pela Tua palavra. É o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a revelação, Senhor, dos céus e a profundeza da Tua palavra, para trazer até à tona e nos trazer também com facilidade, com clareza, para que possamos compreender a Tua vontade para nossas vidas. Pai, nós oramos a Ti agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então retornamos aqui ao nosso estudo de terça-feira, a sequência do capítulo 23, pastor Edmar fez novamente a leitura do capítulo inteiro. Capítulo 23, semana passada nós abordamos apenas os primeiros 4 versículos, de 1 ao 4, para mostrarmos, principalmente enfatizando aqui o que Jesus diz a respeito dos fariseus, que guardai tudo o que eles vos disserem, portanto, não façam o que eles fazem, né? Em resumo, foi isso que nós falamos, e hoje nós vamos dar sequência a partir do versículo 5, é a sequência do estudo da semana passada, o caminho do Cordeiro e os artistas da fé, é o que nós temos chamado esse capítulo 23, haja vista que essa palavra, no grego, essa palavra hipócrita, literalmente significa alguém que é um ator de teatro, é um ator, é um artista, é alguém que interpreta um personagem. Jesus utiliza desta palavra para se dirigir aos fariseus, trazendo consigo um sentido pejorativo, ruim para os fariseus. Nada contra os atores de teatro, nada contra ator de cinema, nada contra a profissão. Jesus não está criticando aqui os atores, mas ele está criticando e dizendo que os fariseus estavam fazendo da sua fé uma arte, fazendo da sua fé uma teatralização, estavam apenas encenando que eram crentes. E aqui é o que nós vamos, todo esse capítulo 23 gira em torno desta ideia de um agir, de um fazer, de uma prática de vida que é diferente e que é separada do que se é ensinado. Então, falamos sobre isso na última terça, que o ensino propriamente dito dos fariseus, de um todo, não era errado, mas o que os condenou, o que Jesus estava condenando, era a prática deles de vida. E a partir do versículo, nós vamos dividir esse capítulo 23, que é um capítulo um tanto longo. O primeiro tópico que nós vamos abordar agora é a arte da fé, que eu estou chamando de arte da fé, que vai do versículo 5 ao versículo 12, do versículo 13 até o 33, Jesus faz uma denúncia e aponta quais são as hipocrisias dos fariseus. São 8 expressões de condenação, são 8 ais que Jesus faz denunciando. Isso vai do versículo 13 ao 33, e ele encerra o capítulo fazendo uma sentença e condenando os fariseus, mas essa condenação ela tem direito a recurso, aqui já usando uma linguagem jurídica, é uma sentença que não está transitada em julgado. No direito, toda sentença que está transitada em julgado não tem mais recurso. Nesse caso aqui, no final do capítulo 23, ali a partir do versículo 37 até o versículo 39, Jesus ainda abre espaço para a misericórdia. Jesus, mesmo apontando todo o erro, mesmo denunciando toda a falta dos fariseus,
Ainda assim, Jesus, no final do capítulo, ainda abre espaço para a misericórdia, porque assim é a graça de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, até a um hipócrita, até a um religioso hipócrita, artista, ator da fé, Jesus também abre a porta para a misericórdia. Então, fizemos essa divisão de todo esse capítulo para a nossa melhor compreensão. E aqui, como falamos, a partir do versículo 5, Jesus abre: eles praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios e aumentam as franjas de seus mantos. Aqui o grande problema que Jesus tinha com os fariseus, reforço isso que já foi falado com mais vagar na última terça, era a prática de vida. E falávamos na última terça, e falo novamente hoje, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de Deus para conseguirmos distinguir a mensagem genuína do Evangelho, ainda que ela seja proferida por um hipócrita. O Senhor não nos toma por inocente, ou seja, eu, enquanto crente, tenho que ser capaz de, assim como os crentes da cidade de Bereia, que quando Paulo chegou lá, Paulo estava falando e eles estavam conferindo tudo que Paulo estava dizendo. Ou seja, não acreditaram em Paulo cegamente. Ah, não, é só porque é Paulo que está falando, vou acreditar cegamente. Todos nós temos que ter essa responsabilidade com a nossa própria saúde espiritual, de sermos capazes de distinguir a mensagem do mensageiro. O mensageiro pode ser um hipócrita, mas em determinado momento pode até ser que esse hipócrita fale alguma verdade divina. E aí o exemplo clássico é o exemplo lá de Balaão e a sua burra. A burra estava mais próximo da verdade de Deus, a jumenta que carregava Balaão estava mais perto da verdade de Deus do que um profeta. Então, a burra conseguiu distinguir qual era a verdade de Deus para aquele episódio, enquanto que Balaão não conseguiu. Esse foi o que nós deixamos na última terça-feira. E aí Jesus tinha dois grandes problemas com os fariseus, que é denunciado aqui. Eles acrescentavam regras para cumprimento dos mandamentos que não existiam na própria lei. Eles traziam, para que a lei de Moisés fosse cumprida, eles inventaram coisas. Lembram que Paulo diz que nos últimos dias os homens serão inventores de males? Paulo fala isso, né, que escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos os homens vão ser amantes de si mesmos, os homens vão apenas querer ouvir aquilo que for agradável aos seus ouvidos, vão ser inventores de males. Isso aqui já era, aqui nessa época, os fariseus faziam isso, eles inventaram regras que não estavam na Bíblia, dizendo que era a regra bíblica, para que o povo obedecesse. Então Jesus tinha problema com isso, e tinha um problema com eles, porque eles aplicavam as Escrituras sem misericórdia. Meus irmãos, e é o que Deus fala para Saul, e ao longo de toda a Bíblia, ele repete isso que foi falado a Saul: misericórdia quero, e não holocausto. E aí Deus fala para Saul, quando ele quebra a regra e antecipa a chegada de Samuel e oferece o sacerdócio, Deus fala para Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. Sacrificar seria a lei, tem que oferecer um sacrifício antes de ir à guerra. Mas Saul disse assim: não, quem tinha que fazer isso era o sacerdote, que no caso ao mesmo tempo também era profeta. Samuel era profeta e sacerdote. A lei dizia que Saul tinha que esperar o sacerdote vir para oferecer. Aparentemente Saul obedeceu a lei, mas também a lei dizia que antes de ir à guerra tinha que oferecer sacrifício. Então, quem era o responsável para oferecer não está aqui. Então, tem que cumprir a lei, eu faço o que a lei está dizendo para fazer, mas o que Deus quer não é um cumprimento cego da lei, mas é a obediência aos mandamentos. Isso se reflete em todas as Escrituras, vários profetas falam isso, Oséias fala isso, que é melhor misericórdia do que o sacrifício.
Os fariseus, ao contrário, aplicavam a lei de forma mecânica, aplicavam os mandamentos de forma seca, sem ter misericórdia, sem ter compaixão, sem ter sensibilidade para com o povo. É o ditado popular: escreveu, não leu, você já sabe o resto, né? Ou seja, é preto no branco. Se não está na lei, quebrou as minhas regras que eu mesmo inventei, então está condenado. É o legalismo, é isso que Paulo combate, esse legalismo, essa letra. Por isso que Paulo diz, é a letra morta. Não é que a lei de Deus é ruim, não é que a lei de Deus não vale nada, senão Deus seria um Deus esquizofrênico. Uma hora a lei vale, agora no Novo Testamento não vale mais? Não é isso que Paulo está querendo dizer quando ele fala de a letra mata. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala isso, que a letra mata, é a aplicação da lei sem a misericórdia. É o que Jesus faz com a mulher adúltera. O que é que a lei diz? Adulterou, apedreja. Mas Jesus chega e diz, não, calma, quem nunca cometeu pecado que atire a primeira pedra. Misericórdia. Jesus, ao ver alguém em conflito com a lei, alguém quebrando os mandamentos do Senhor, ele primeiro vai para a misericórdia, depois, se não houver resultado, aí mata, aí aplica-se a lei. Então, o problema de Jesus com os fariseus era que eles aplicavam as regras assim, literalmente. É o que a deusa da justiça, a deusa Têmis, tem uma venda nos olhos que é para dizer que a justiça é cega. Independente de quem está sendo alvo da justiça, essa reprodução quer dizer que você aplica a justiça sem ver o CPF. E os fariseus eram assim, não viam CPF, não viam misericórdia, não viam benevolência, não viam nada, só queriam aplicar. Então esse era o problema de Jesus com eles. É nesse sentido que ele vem condenando, e tanto que ao longo do capítulo ele fala da viúva, que eles não tinham misericórdia com as viúvas, ele fala, nós vamos explorar com mais detalhe, ele fala da questão do dízimo, mas falta aos fariseus a misericórdia, falta a justiça aos fariseus, falta a fidelidade, enfim. Então esse que é o grande problema dos fariseus, nem tanto o ensino, é o que nós falamos e reforçamos. Mas aqui no versículo 5, aí eu peço ajuda aqui às universitárias, coloca aí tem um slide aqui que nós preparamos, não sei se vai dar para ver direitinho assim, mas vamos tentar ver se dá para ver alguma coisa aí, dá para discernir, né? Jesus fala como os fariseus estão extremamente preocupados com a aparência. Jesus já abre esse bloco dos artistas da fé, que eu tenho chamado aqui a arte da fé. Eles são, e todo artista, nós vamos ter logo mais, dia 25 é sexta, sábado, né? Sábado vamos ter a encenação de Natal aqui na igreja, já aproveito para estender, você vai ver muitos hipócritas. Vocês estão entendendo o significado disso aqui que eu estou falando? Não estou xingando os jovens que estão fazendo, não. Entenda aí o mistério, são muitos atores, você vai ver muitos atores, artistas, encenando. Então, é nesse sentido aqui, todo artista tem uma vestimenta própria, tem uma indumentária específica, tem uma roupa específica daquele personagem. Como eles estavam vivendo, os fariseus viviam um personagem de uma fé falsa, eles tinham que transparecer que eram piedosos, santos, tinham que ter essa aparência, e como todo artista precisa ter uma roupa adequada, é o que Jesus fala, eles alargam seus filactérios e aumentam as suas franjas. Aqui está uma indumentária chamada, esse é o filactério, que a Bíblia diz, que ele está traduzido por filactério, mas no hebraico é tefilim. Isso está baseado, esta é uma regra, é uma lei, que está na lei de Moisés, que está em Deuteronômio 11, versículo 18, amarrarás no teu braço a lei do Senhor e na tua testa colocarás para que medites nela de dia e de noite, Deuteronômio 11, 18. Interpretando literalmente este texto, eles fizeram este item de vestimenta deles, chamado tefilim ou filactério, que é
Aqui é um soldado, é uma foto atual de um soldado do exército israelense. Ele usa, depois a gente pode botar nos grupos para você ver com mais detalhe, eles enrolam uma fita de couro nos braços e eles têm uma caixinha aqui, ó, que fica, aqui não vai dar para ver, aqui tem uma caixinha de couro que fica no braço esquerdo, e essa mesma caixinha fica na testa da pessoa que está orando. Isso é o filactério. E dentro desta caixinha, deste filactério, existem 4 passagens bíblicas dentro dessa caixinha aí, que é Deuteronômio, melhor dizendo, Êxodo 13, de 1 a 10. Essa passagem é aquela passagem que Deus institui a Páscoa como um memorial, está dentro dessa caixinha aí, do filactério, que está tanto na cabeça quanto no braço esquerdo. Dentro dessa caixinha de couro tem a passagem de Êxodo 13, de 11 a 16, que é o trecho das Escrituras que estabelece a consagração dos primogênitos de Israel. Todo primogênito vai ser consagrado ao Senhor, dos teus animais, dos teus filhos, e tu vais resgatá-lo oferecendo um sacrifício. É o que está nessa passagem de Êxodo 3, 11 a 16. Fica aí dentro também Deuteronômio 6, versículos 4 a 9. É o que todo judeu faz quando acorda de manhã. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 é o Shema, todos eles fazem. E Deuteronômio 11, versículo 13 a 21, que são as bênçãos da obediência. Se tu obedeceres aos meus mandamentos, é uma repetição aqui de outras leis, Deuteronômio 8, 11, 13 a 21, se tu obedeceres aos meus mandamentos, então vai vir a chuva na hora certa, tu vai ser próspero no campo, é a bênção da obediência. Então nós temos nesta indumentária, nesta peça de roupa, que faz parte da vestimenta do judeu, essas 4 passagens para lembrar da Páscoa, para te lembrar da onde Deus te tirou, ou seja, era esse o sentido deste objeto. O sentido deste objeto era para trazer uma memória, era para fazer lembrar. Esse trecho era para lembrar. Lembra que você era escravo do Egito e Deus te tirou de lá. Era para toda vez, e eles usavam essa peça, os filactérios ou os tefilim, no momento em que eles estavam orando, ou seja, para que eles, ao orarem, se lembrassem: eu era para estar preso no Egito, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele me lembrou. É a primeira passagem. Eu preciso, portanto, me consagrar a Deus, porque Ele me tirou do Egito e agora eu tenho que me consagrar. É a segunda passagem desta peça. A terceira passagem é: eu preciso me lembrar e escutar ao Senhor, que só existe um Deus. Portanto, não posso fazer imagem nenhuma. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E a quarta passagem era para se lembrar: eu preciso obedecer os mandamentos do Senhor para que eu seja próspero nesta terra. Este objeto tinha esse simbolismo por trás. Veja, quando a gente olha assim, poxa, nada a ver isso daí, mas só se a gente fosse parar para falar só sobre isso aqui, dava uma pregação. Mas o problema é que o povo estava se atrelando somente às coisas físicas e se esquecendo do que está por trás, do significado por trás. E isso acontece com o meio cristão hoje em dia. O sangue de Jesus, para muitos cristãos, ficou apenas um jargão evangélico. Sangue de Jesus tem poder. Mas a gente às vezes esquece o significado, o simbolismo. Foi o que falamos na ceia passada, sobre a importância dessa grande salvação que recebemos em Jesus. E o símbolo perde significado para os crentes. Para esses fariseus, que eram artistas da fé, em que eles diziam que seguiam, isso aqui era só um símbolo para tentar mostrar que eles eram muito mais santos do que os demais. Aí passa para outro que ele fala aqui: eles alargam os filactérios. E a outra coisa que eles aumentam na roupa são as franjas, que aqui está dizendo franja, que para os judeus é um instrumento, é uma peça da roupa chamada tzitzit. Isso está em Deuteronômio 15, 37 a 41.
Colocarás nas orlas das tuas vestes as franjas, e ela será uma representação de todos os mandamentos do Senhor, para que tu te lembres que você precisa obedecer a todos os mandamentos. E a Torá, a lei de Moisés, tem 613 mandamentos. Então, toda vez que um judeu olha para isso aqui, ele tem que se lembrar: opa, eu tenho que obedecer e guardar os mandamentos do Senhor. Mas isso aqui, na mão de um hipócrita, virou apenas um símbolo e um sinal. Olha como eu sou mais santo do que vocês, a minha franja é até maior. Ou seja, eu sou até mais obediente do que vocês. Eu faço mais e faço além do que a própria lei manda. Eu sou mais realista do que o rei. Vocês lembram daquela passagem da mulher do fluxo de sangue? Aonde que ela toca para ser curada? Me lembra aí. Na orla das vestes. O que aquele texto está falando aqui é um conhecimento da cultura judaica para a gente entender. Ela tocou nas franjas da orla de Jesus, ela tocou no ticite de Jesus. E tem uma passagem do profeta, acho que é Zacarias, se não me falha a memória, ou é Ezequiel, que ele diz: das orlas das tuas vestes, falando a respeito do Messias, da orla e das franjas das tuas vestes sairão cura para as nações. Ou seja, era um símbolo de que essa indumentária, essa peça de roupa, era para lembrar que os mandamentos do Senhor trazem vida, que os mandamentos do Senhor é perfeito, justo e bom, como diz Paulo. Só que o que eles fizeram disso? Como são artistas, como são atores da fé, não, isso aqui é só para mostrar: olha como eu sou santo, olha como eu sou belo, olha como eu sou cumpridor dos mandamentos do Senhor. No entanto, eles se esquecem de que Deus vê o coração da pessoa. Aleluia, Jesus. Ao mesmo tempo, misericórdia, Jesus. Porque se Ele vê o meu coração, eu posso estar lindo e belo com esse paletó aqui, com os meus filactérios bem arrumados, maiores do que o normal, mas se Jesus entrar agora e sondar o meu coração, Ele achará coisa boa na minha vida, ou vai ser só uma roupa indumentária para inglês ver? Ou será que nós estamos somente atuando na nossa fé? Atuando no sentido de sermos atores. Estamos apenas vivendo um personagem de filhos de Deus, sendo filhos das trevas. Misericórdia, que é o que João adverte. Vocês são filhos da luz, mas aquele que se diz filho da luz e aborrece ao seu irmão, não é filho da luz, está andando nas trevas. João, na primeira epístola de João, está fazendo a mesma coisa, combatendo os crentes hipócritas da época dele, do apóstolo João, que também se diziam ser e viviam um personagem de serem filhos da luz, mas na verdade as suas atitudes, não amam ao próximo, não cuidam e tudo mais, era a expressão de serem, na verdade, filhos das trevas, na expressão que João usa na sua epístola. Então é isso aqui, é isso que Jesus está combatendo, esses artistas. Deus está sondando o nosso coração. Jesus estava diante deles como o verbo vivo, aquele que vê todas as coisas, e Jesus estava enxergando o coração desses atores. Meu irmão, e que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele, ao sondar o nosso coração, possa encontrar em nós sinceridade. Meu irmão, e não é que Ele encontre em nós sinceridade, não é que encontre em nós 100% santidade, porque se a gente tivesse 100% preparado, você já não estava mais aqui, você já estava morto. Mas se nós somos sinceros e dizemos para Deus: poxa, Senhor, eu estou vacilando aqui e não fantasio, e as pessoas sabem quais são os meus defeitos, e eu não procuro esconder, eu procuro ser sincero, eu procuro verdadeiramente agir, sim, sim, não, não, eu procuro ter uma prática de vida assim. É isso que Deus quer ver de nós, um coração contrito e quebrantado, aí o Senhor não vai desprezar. Deus não quer de nós, pode até desligar já cumpriu o papel para o qual foi designado, obrigado. Deus espera de nós que encontre sinceridade e não charlatões da fé.
Meu irmão, isso é muito sério, essa advertência é muito atual, esta preocupação de Jesus e essa denúncia de Jesus para com esses homens, ela está presente nos dias de hoje, ela foi profetizada por Jesus no capítulo seguinte, no 24, vão vir falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, ou seja, que Deus nos livre de sermos contados entre os falsos, e que sejamos encontrados entre os sinceros e verdadeiros, entre aqueles que são honestos consigo mesmo, e dizerem para o Senhor: Pai, me perdoa, porque dos pecadores eu sou o maior. Paulo tinha essa convicção e essa autoimagem, ele olhava para si e compreendia a sua posição de pecador, ao olhar para si ele via: eu sou um miserável, por isso ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que eu tenho Cristo Jesus, que me redime do mal. Ou seja, então, nós temos que ter essa sinceridade. O problema dos fariseus, essa arte da fé, é que eles aparentavam ser peça boa, aparentavam ser bons crentes, aparentavam ser pessoas que eram seguidores de Jesus e de Deus, e eram obedientes, mas na verdade era apenas uma falsa religiosidade, era um status religioso aos olhos humanos, mas diante do Pai, que vem em secreto, nada podia ser escondido. Jesus estava como o verbo vivo diante deles, Deus encarnado na presença e diante deles, estava confrontando e denunciando a esses hipócritas e a estes artistas da fé. E avançando mais no texto, meus irmãos, você vire a sua página ou acompanhe na sua Bíblia, a partir dos versículos, versículos 8 até ao versículo 12, Jesus está justamente falando e advertindo aos seus discípulos que não seguissem. É por isso que ele diz: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamais por vosso Pai. Não queirais ser chamados de guias, não procurem ser o maior, mas o maior entre vós será o que vos serve, pois quem a si mesmo se exalta será humilhado. Versículo 12. Aqui Jesus está dando um antídoto para a hipocrisia. Esses versículos aí, versículos 8 ao 12, é o remédio para o hipócrita, é o remédio para o farsante, é o remédio para aquele que se acha o cara. Eu sou o cara, eu sou o crente, eu sou o super crente. O remédio é justamente a humildade, porque o hipócrita, a sua hipocrisia é a expressão de um espírito arrogante. A hipocrisia é a externalização de uma pessoa que é vaidosa e arrogante, que quer ser o que não é, mas como ele quer ficar bem na fita com todas as pessoas, ele tem que parecer ser gente boa, porque o seu ego, a sua arrogância não permite que ele seja menor do que os outros, ele sempre tem que ser o melhor e o maior. E o remédio para isso é a humildade, é reconhecer a sua pequenez, é reconhecer que nós somos, na verdade nós não somos maiores do que ninguém, que nós precisamos da graça e misericórdia do Senhor, é reconhecer isto. O antídoto e o remédio para a hipocrisia se combate com humildade, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo e olhando-se, ao olhar para a cruz, conseguir ver em si mesmo a sua condição de pecador, o seu próprio estado de miserável. Esse é o remédio. E eu falava na ceia e repito hoje, o problema é que quando nós temos algum tempo de caminhada com Jesus, e Jesus vai nos limpando, que nem aquela história do paneiro que o papai contava, passa na água, volta e volta de novo e depois vai ficando limpo. O problema é que a gente vai ficando limpo de muitas coisas e a gente começa a achar que a gente vale alguma coisa. A gente acha que, agora tá doido, agora sou até pastor, já estou bem. Esse aqui é o problema, ser até pastor.
É por isso que ele procura ser servos. Por isso que Jesus diz: procurem ser servos. Não procurem ser mestres. Não procurem ser doutores. Não procurem as melhores posições. Não procurem ficar bem e galgar lugares de destaque. Procurem ser servos uns dos outros. E Jesus repete isso em vários momentos. E no final, prestes a ir à cruz, ele dá o último ensino prático, quando ele lava os pés dos discípulos para mostrar: olha, você quer ser o maior? Sirva ao teu irmão. E ele adverte a Pedro: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Para mostrar que a humildade precede a honra, é o oposto, né? A arrogância precede a queda, e a humildade, a honra. Então, meus irmãos, os versículos 7 ao 12, Jesus está mostrando isso, quando ele fala tudo isso. Não querem aparecer em público para serem os melhores, não queiram tomar posição de destaque, não queiram ser os maiores, não queiram ser guias. Seja servo, já se contente com isso, e isso já será uma boa coisa que o Senhor vai nos abençoar. E a partir daí, então, até o versículo 12, esse é o cenário que nós temos até aqui, e do versículo 13 até o versículo 36, é o que eu chamo aqui, é o segundo tópico do estudo de hoje, que é a hipocrisia denunciada. Meus irmãos, Jesus dá nome aos bois. Pecado tem nome. Quando nós pecamos: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Espera aí, mas aonde tu estás pecando? Tu sabes. Você está pecando em quê? Você está enganando? Está mentindo? Está trapaceando? Está cobiçando a mulher do próximo? Enfim, pecado tem nome. Jesus aqui, quando ele está confrontando os fariseus, ele não fica nessa expressão genérica apenas, que até o versículo 12, digamos assim, é uma denúncia genérica. Eles querem aparecer uma coisa, mas fazem outra. Eles querem ser os maiores, querem ter aparência perante os homens, querem parecer bem perante os homens. Isso é muito genérico. Assim, mas a partir do versículo 13, Jesus diz: sabe como é que eles fazem para se apresentarem melhor diante dos homens? Sabe como é que é? Aí ele dá fatos objetivos. Aqui eu estou usando inclusive expressões jurídicas, porque e aqui por isso que eu usei hipocrisia denunciada. Num processo criminal, quando alguém comete ou eventualmente comete um crime, a gente fala inclusive isso, antes da sentença condenatória transitada em julgada, ele é eventualmente um criminoso. Ele só é criminoso quando a sentença não tem mais recurso. Mas o camarada faz uma atitude aqui fora. Eu chego aqui: poxa, aquele óculos da irmã, ele é tão bonitinho, venho, pego e vou embora. Furto. Pode ser até qualificado, se ela for da minha confiança. Por exemplo, um funcionário, vou usar aqui o exemplo do pastor Ozani, que tem uma loja se bem que acho que todo mundo é família ali, né? Tem funcionário de fora da família? Tem. Então, vamos supor que é alguém de fora da família. Vai chegar lá, subtrai, e isso inclusive é o verbo usado no artigo 155 do Código Penal: subtrair coisa móvel alheia, subtrair bem móvel alheia. Ou seja, ele chega lá e subtrai um número de óculos, de armação, lente, alguma coisa assim, ou tudo junto. Subtraiu. Esse é o fato objetivo, é a conduta daquele funcionário. A lei vem e diz que esta conduta é criminosa, porque viola o artigo 155. Você está trazendo uma ação humana e aplicando a um artigo da lei. Essa ação se aplica a esse crime. E aí, o Ministério Público, que é o que tem a função de acusar as pessoas, no caso do processo criminal, ele vai pegar isso e vai dizer: senhor juiz, essa conduta do fulano de tal, que subtraiu tantas armações, 10 armações de óculos, 20 lentes e não sei mais o que. Ele tem que dizer o que foi. Não é genérico assim: ele roubou alguns óculos. Não existe. Quantos óculos que ele roubou? Quantas lentes ele roubou? Foram 5, 10, 20, 100 lentes? Tem que dizer. A denúncia tem que dizer o que é.
E aí o juiz pega, olha aquilo ali, faz toda a instrução criminal, aí no final ele vai, realmente está aprovado que ele fez isso. Então Jesus não faz essa denúncia assim genérica. Não, eles são apenas artistas. Mas eles são artistas como, então, discípulos? Aí ele vem a denúncia, aí ele vem dizer, sabe como é que eles agem? Sabe como é que eles são hipócritas? Aí Jesus traz 7 ais, que vai aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa é a denúncia formal do ministério público desse promotor chamado Jesus. Aqui ele está na função de promotor. Ele está denunciando, objetivamente, a conduta deles se aplica nisso aqui. Aí ele começa, você vê, versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus. Versículo 14, mesma coisa, ai de vós, esse é um outro artigo de lei, digamos assim. 15, mesma coisa, é uma outra infração penal. 16, é uma outra infração, do 16 até o 22, é um outro crime que eles estão cometendo. O verso 23, outra coisa, ai de vós, escribas e fariseus. Tudo começa com essa expressão, ai de vós. E, passando muito rapidamente sobre isso aqui, meus irmãos, esses versículos que vai do 13 ao 36, primeira infração, como é que os fariseus, como é que esses artistas da fé, e aí nós temos que pegar isso e aplicar à nossa vida, será que nós estamos, na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo a mesma coisa que esses homens estavam ali fazendo? É o que Jesus fala, versículo 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu, não entrais e nem permitis entrar os que entrariam. Ou seja, isso aqui, como é que eles fazem isso? Impondo cargas pesadas, julgo que eles mesmos não conseguem cumprir. Eles estabelecem regras que eles mesmos não conseguem cumprir. Você já viu alguém fazer isso numa congregação? Para o outro, não, a regra é essa. E ele mesmo é o que quebra a regra? Não, isso não existe, né? Era só fariseu aqui, né? Era só esses fariseus e esses escribas aqui, né? Então é isso que Jesus está falando. Mas é por isso, e aí, com isso, eles criam obstáculos e impedem as pessoas de alcançarem a graça e a verdade de Deus. Ao criarem regras que são extrabíblicas, coisas que as Escrituras não estão ensinando, criam dogmas, é o que Paulo combate também, inventam dogmas humanas. Dogma é algo que vem do homem, não é diferente da lei de Deus, que é algo vindo de Deus. Não temos como abordar isso, mas em outro momento a gente vai falar, mas o que eles estavam estabelecendo eram dogmas, tipo assim, é o que os papas fazem, as bulas papais, para eles tem o mesmo valor, o que um papa fala tem o mesmo peso teológico e de princípio para ser cumprido pelos irmãos católicos, como tem as Escrituras, está em pé de igualdade, dogmas humanos. Era o que os fariseus faziam, criavam dogmas humanos e regras que são meramente conveniências humanas e diziam, se não cumprir isso aqui, não vai para o céu. Se cumprir isso aqui, não está cumprindo o mandamento de Deus, não entra no reino. E aí fica tão difícil de cumprir os mandamentos do Senhor. O mandamento do Senhor fica tão pesado que ninguém entra. Por isso que Jesus vem então e diz, é chegado o reino de Deus entre vós. Porque Jesus, esse reino de Deus é chegado entre vós, que Jesus traz, ele traz, trazendo também consigo um jugo que é suave, leve, fácil de carregar. Não é que não tem nada, é diferente. O jugo, nesse caso aqui, tem um sentido de ensino. A doutrina de Jesus é suave. Suave por quê? Porque a doutrina e o jugo de Jesus vem com misericórdia. Enquanto que o jugo e a doutrina dos fariseus é seca, é na lata, não tem azeite nenhum não. É ripa na costa do caboclo, se descumpriu. E Jesus não apedreja. Calma, tem misericórdia, vai, não peque mais. Esse é o jugo de Jesus. Por isso que Jesus diz, é chegado o reino de Deus entre vós. Por isso que agora nós podemos entrar e temos a possibilidade de entrar, e o escritor aos Hebreus no capítulo 10 vem dizer, portanto agora entremos com ousadia e com confiança, pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu da cruz do Calvário.
Porque agora o acesso ao Pai está disponível de novo, a graça está no meio de vós. Então, esse é o primeiro crime, misericórdia, que não tem nos fariseus. Então, meu irmão, já começa a desconfiar. Aquela tipo de pessoa que só quer ripa, só quer disciplina, só quer... Tem alguma coisa estranha aí. Jesus está denunciando isso aqui. Segundo crime, versículo 23, 14. Vamos avançar um pouco mais rápido. Mas eles são gananciosos e são injustos, pois eles devoram os poucos recursos das viúvas. Meus irmãos, é o que está no versículo 14. Devorais as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Ah, meu irmão, quanta gente que ora tão bonito, quanta gente que ora Scantio Never Labará. Eu estou olhando ali o Afran e só me lembro do Frank ensinando o irmão Devesas, ensinando a falar em línguas estranhas. Irmão Devesas, fale lá, scan. Aí o irmão Devesas repetia, scan. Aí agora, never. Aí pronto, ele repetiu Scantio Never e o Frank disse que ele estava falando em línguas. Não adianta nada. Ou seja, fala em outras línguas, mas está roubando da viúva. Está enganando a viúva, meus irmãos, e aqui, isso aqui é uma injustiça, porque ao longo das Escrituras, Êxodo 22, 22 a 24, fala sobre isso, que Deus vai vingar todo aquele que se levantar contra a viúva e contra os órfãos. São dois grupos de pessoas que têm uma proteção especial de Deus, o viúva e órfão. Se você é viúvo, é outra história, é viúva. As Escrituras têm uma proteção especial à viúva. Eu botei vários textos aqui, mas o que Tiago escreve lá no Novo Testamento, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e obedecer a palavra. Novo Testamento. Mas os profetas falam, ai daqueles que tiram o direito das viúvas e dos órfãos. E para encobrir esta falha e esta falta e este pecado, o que eles faziam? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor dos céus e da terra, e começa a fazer aquelas orações longas e longas e longas, mas Jesus está vendo, tu está roubando da viúva. E esse texto de Êxodo 22 é muito pesado nesse sentido, porque Deus diz, eu vou te matar se você enganar a viúva. Leia lá com calma depois, Êxodo 22, do versículo 22 a 24. Ah, é? Tu está brincando com a viúva, eu vou te matar, e vou te deixar os teus filhos órfãos, se você brincar com o órfão e se você brincar com a viúva. E era o que os fariseus faziam, mas para compensar, ergo as mãos em oração diante da congregação e faz aquela belíssima oração. Ah, sem vergonha, seu hipócrita, seu artista da fé, fazendo da oração um show público, um espetáculo. É por isso que Jesus vem também e diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e ali em secreto, o teu pai que te vê vai te responder. Não precisa você ficar fazendo grandes peripécias. Olha, meu irmão, começa a desconfiar desse tipo de coisa. Não estou dizendo que Deus não usa numa oração, assim, alguém está inspirado, mas você sente, não sente quando a pessoa está fazendo uma oração com sinceridade? O Espírito não testifica com você? Quando a coisa é sincera, quando o camarada está inspirado, fazendo uma oração assim belíssima, poxa, você vai elevado, o Espírito testifica, a gente sente. Mas tem gente que faz aquela auê todo, não sai daqui, não passa do teto aqui. Próximo crime, eles fazem prosélitos dentre os gentios, e esses prosélitos são 2 vezes mais filhos do inferno do que os próprios fariseus. O que é prosélito? Prosélito são pessoas que se convertem a uma religião. Exemplo, nós fazemos proselitismo quando nós evangelizamos um pecador, para que ele venha e seja um cristão e aceite a Jesus. Isso é um proselitismo, é fazer um evangelismo, é ir atrás das almas perdidas para trazerem para a mesma fé que eu acredito. Isso é um prosélito. Só que eles faziam prosélitos para uma religiosidade hipócrita. E esses discípulos ganhos
neste evangelismo farisaico, eles eram piores do que os mestres. É o que Jesus diz: os discípulos que vocês estão formando, os prosélitos que vocês estão formando aí, evangelizando para trazerem para a fé no único Deus verdadeiro, eles são piores, 2 vezes piores do que vocês. Ou seja, fruto que é bom nada, né? O fruto é pior do que a árvore. Obrigado aí. É pior. Eles estão piores do que os discípulos. São 2 vezes mais filhos do inferno do que eles, os próprios fariseus. 4º crime, Mateus 23, versículo 16 ao 22. A questão do juramento. Eles se tornavam cegos, e o crime aqui é deixar de ver a verdade de Deus. Por isso que ele fala aqui que eles são cegos. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo santuário, isso nada vale. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que jurou. Ou seja, o que é isso aqui? Um exemplo fica mais claro para explicar isso aqui. O juramento obriga aquele que está fazendo o juramento a cumprir determinada situação. Eu juro a ti, Senhor, que se tu me deres uma lavoura próspera, eu vou te dar 10%, ou melhor, 20% da minha colheita, eu juro que eu vou devolver no teu altar. Isso é um juramento. Eu juro isso em quê? Eu juro em nome do altar, que eu estou oferecendo esse juramento. Ou seja, o juramento era aquele que se comprometesse em fazer alguma coisa para Deus, ele tinha que deixar empenhorado, melhor, essa expressão é melhor, ele tinha que deixar empenhorado alguma coisa. Se ele descumprir o juramento, aquela coisa que ele deixou empenhorado tinha que ser devolvido para o templo. Exemplo, eu vou dar 20% vou fazer alguma coisa, se eu não der, eu dou a minha terra para o templo. Se ele não cumprir o voto e ele descumprir, então, chegar no tempo determinado, ele vai ter que entregar a terra dele para o templo, porque ele quebrou o voto. O que os fariseus faziam? Faz o seguinte: se você jurar, se comprometer em fazer alguma coisa, mas você jurar pelo templo, aqui pela igreja, pela sede, e se você descumprir o que você prometeu que iria fazer, você está desobrigado, porque você não tem como arrendar o templo. Como é que eu vou vender o que não é meu? Estão entendendo a lógica do problema aqui? Então, o que isso acontecia? Os judeus chegavam, então, todos os votos que eles faziam em nome do templo, porque eles não tinham como penhorar o templo. Então, era muito fácil. Não, se der, eu cumpro o voto. Se não der, eu não vou perder nada, porque eu não tenho como vender o templo. Entenderam a lógica? Que é totalmente oposto do que realmente tinha que ser. Ou seja, eu tenho que sofrer um dano pelo fato de eu ter descumprido um propósito e um voto que eu fiz ao Senhor. O que Deus espera de um voto? Que você seja sincero e que você cumpra o voto e o juramento que você fez. Ou seja, Deus quer a sinceridade. Mas aí os fariseus deram um jeitinho. Não, faz o seguinte, jura pelo templo, que se der certo, beleza, tu está de boa com Deus. Mas se der errado, tu também está tranquilo, tu não vai perder nada. É o que ele fala aqui: seus hipócritas, o que é mais importante? O templo, o altar, ou o ouro que está sobre o altar? Sendo que o templo santifica o altar, e o altar santifica a oferenda. Então, o templo não vale mais nada? O altar não presta mais para nada? Não vale mais para se comprometer por nada? Pode fazer qualquer coisa e pode descumprir? Cadê a sinceridade e a intenção de fazer o que é certo aos olhos do Senhor? Ou seja, por isso que ele diz: seus cegos, vocês estão encobrindo os vossos olhos de ver a verdade, estão fazendo vistas grossas, é o nosso ditado, né? Estão fazendo vistas grossas para a verdade de Deus, somente para a conveniência de vocês. Sabe por quê? Porque se a pessoa jurasse pelo ouro que estava sobre o altar, aí ele tinha que entregar. Aí isso vai para onde? Para o bolso do sacerdote. O templo ele não tem que vender, mas o ouro que está sobre o altar,
o objeto que está sobre o altar, e se ele descumprir, isso aí vai ficar para o templo. Então ele diz, ó, se tu jurar por esse aqui, o ouro que está sobre o altar é menor do que o altar, em termos de importância de santidade, e o altar é menor do que o templo. E o templo é menor do que o trono de Deus. Então as pessoas faziam juramentos em nome do trono de Deus, e isso tanto faz como tanto fez. Ah, pode descumprir ao trono de Deus. Quem é que vai lá fazer um mandado de busca e apreensão para tirar Deus do trono dele? Quem vai lá? Então pode jurar pelo altar, pelo trono de Deus, e que a gente está tudo certo. Mas se você jurar pelo ouro que está sobre o altar, aí tu vai perder, porque vem para cá para o meu bolsinho, vem para cá para a minha carteira, porque isso aí muito me interessa. O altar e o trono de Deus, a gente não tem como mandar um oficial de justiça ir lá buscar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Cegos, vocês camuflam, ou melhor, camuflam não, vocês deixam propositadamente de ver a verdade da lei segundo as vossas conveniências. Então isso é objetivamente. Lembra da questão do promotor? O fato, promotor e a peça chamada denúncia, é o que Jesus está fazendo aqui. Seus cegos, vocês pensam que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? Quinto crime, é o quinto ai, na 23, versículo 23 ao 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, aquilo que eu venho falando, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deviam fazer estas coisas, ou seja, justiça, misericórdia e fidelidade, sem deixar de devolver o dízimo. Uma coisa não anula a outra. Não tem gente, você já ouviu falar, certamente já ouviu falar, gente que é muito ofertante, dá muita oferta, é muito liberal na oferta, mas não dá o dízimo? Já viu gente assim? E justifica dizendo assim, não, mas eu já dou muita oferta. Não, a minha oferta é muito grande, o dízimo está dentro da oferta. É o que ele está falando aqui, ó. É o dízimo, dá o dízimo da hortelã, que é uma erva pequena, dá o dízimo do endro, também endro é o quê? É uma hortaliça também, né? As irmãs aí, cominho todo mundo sabe, né? Cominho a gente sabe, a gente usa na comida. Usa tudo isso daí que são coisas pequenas. Ou seja, eles são detalhistas. Não, cadê o cominho? Quanto foi a tua... Peraí, separa aqui os 10% do cominho, separa os 10% do endro, da hortelã, bota para cá certinho. Mas a justiça e a misericórdia e a fidelidade... Isso aí não precisa cumprir, não. Para que misericórdia? Eu quero é money. Money, 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 money. Money. Já viram aí o Roberto Justus? Eu quero é dinheiro. Aí diz o outro, né? O que eu quero não é sossego, não, é dinheiro. É o que eles queriam. Não, o dízimo, não. Isso aí tem que ser milimetricamente pesado, calculado e passa para cá. Mas fidelidade, para quê? Misericórdia com o pastor Sebastião, para quê? Fazer justiça com aqueles que precisam da justiça aplicada, para que isso? Por isso que o profeta Abacuque diz que, Senhor, até quando tu vais ficar parado e olhando as injustiças sendo praticadas aqui no meio do povo? O direito está sendo torcido. O direito do órfão e da viúva estão sendo torcidos. Até quando, Senhor, tu vais ficar assim? Jesus está dizendo aqui. Será que isso aplica hoje, pastor Jacó? Será que tem gente que é assim? Dízimo, venha para cá. Uma coisa não influencia a outra. Tem que dar o dízimo da hortelã? Vendeu o picolé? Dá o dízimo do picolé ali. 10 centavos é a hortelã, é o cominho. Mas já viu aquele tipo de crente também? Caramba, ganhou aquela causa na justiça, é uma grana alta. Rapaz, dá o dízimo disso aqui. Aí fica, puxa bolso. Rapaz, não vou nem para o culto. Já tem os 20% dos honorários do advogado. Aí depois tem que pagar as custas judiciais.
O imposto de renda, vai me lembrando aí, pastor Jacó, ainda tem que dar o dízimo. Vamos supor que o camarada ganhou uma causa judicial boa, gorda aí, quanto aí? 300 mil reais. 30 mil de dízimo. Ah, não. Para o advogado vai ser 60, se for 20%. 60 mil para o advogado, poxa vida, não tem jeito, eu só tenho esse dinheiro porque o advogado trabalhou. Aí, 300 menos 60, quanto é aí, advogado? Sabe fazer conta? 240, sobrou. Ainda, mas o dízimo tem que ser sobre 300, não é sobre 240 não. Não, aí já faz um ajuste, espera aí. Vamos medir esse cuminho direito aqui? Vamos medir esse endro direitinho aqui? Jesus, não é sobre 240 não, que é o que sobrou para mim? Aí por aí vai, né? Mas aí o resto, ó, justiça, misericórdia. Meus irmãos, será que os tempos de Jesus não são um pouco mais pesados com a gente do que o próprio tempo da lei? Se você parar para pensar, Jesus exige muito mais de nós. E mais na frente, se não me engano, no capítulo 25, ele fala, inclusive isso, que se a vossa justiça, a nossa, aqueles que são discípulos dele, não excederem em muito as dos fariseus, nós não somos merecedores do reino dos céus, não. Jesus coloca um parâmetro de fé muito elevado. A vantagem é que ele nos ajuda a chegar neste parâmetro. A vantagem é que pela graça e misericórdia dele, a gente consegue chegar até a estatura de varão perfeito. Se não fosse isso, meus irmãos, estaríamos mortos. Mas é pelo Espírito Santo do Senhor, pela sua graça. Quando você recebeu uma grana alta, dá o seu dízimo cheio, mas também seja justo, seja misericordioso, seja compassivo, seja fiel em tudo na casa do Senhor, em tudo. Tem gente que é muito fiel na parte financeira, mas é difícil de obedecer, meu irmão. É contestador, contesta tudo. É o que Jesus fala no final aqui, não adianta fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Não adianta ser fiel no dízimo, nas ofertas, mas ser um criador de casos na congregação. Eu já estou até expandindo o que ele está falando aqui, mas é isso. Não adianta você ser fiel numa coisa e negligenciar outras. Quem vive assim e não tem consciência, uma coisa uma coisa é ser uma fraqueza, que a gente luta e não consegue vencer. Poxa vida, eu não consigo ser, meu pavio é muito curto, toda vez que alguém eu estouro logo, mas, Jesus, mais uma vez, aí estoura, Jesus, me perdoa, estourei de novo. É diferente, você sabe que você tem uma fraqueza, mas você é sincero na sua fraqueza. Mas tem gente que não, que acha que não tem pavio curto, ele é pavio curto, mas acha que não tem, e vive numa fantasia espiritual e numa fantasia de uma fé mansa, de ser manso, e na verdade é um bruto. É isso que Jesus está condenando aqui, meus irmãos. E para nós irmos para o final e terminarmos as duas últimas denúncias que Jesus faz, ele fala sobre a aparente pureza, que é do versículo 25 ao 28, quando ele diz que eles são sepulcros caiados, eles coam um mosquito e engolem um camelo. Ele diz que eles limpam o prato e o copo por fora, mas em cima e dentro do prato e dentro do copo está sujo. Ele fala que eles são sepulcros caiados, ou seja, são sepulcros que por fora estão cheios de florzinha, estão todos bonitinhos, enfeitados, mas dentro de um sepulcro caiado tem osso, tem morte, tem coisa ruim. Ou seja, eles têm uma aparente pureza e uma piedade superficial. E quando ele fala do engole um mosquito, coam um mosquito e engolem um camelo, isso aqui são questões alimentares que todo judeu tem que observar. Eles não comem porco, não comem certos tipos de alimento, ou seja, e o camelo, tanto o camelo como o mosquito, o camelo é um animal impuro e o mosquito é um inseto, portanto impuro, impróprio para todo judeu comer. Isso está lá na lei,
Só que eles eram meticulosos, assim, ó. Não, o mosquito, peraí, vamos botar uma peneirinha aqui para ver se não tem um mosquito aqui dentro dessa água que a gente vai beber. Chegava num, sei lá, aqueles tonéis lá de água, alguma coisa. Não, bota essa água aqui para cá, bota para o limpo. Aí bota uma peneirinha para não cair mosquito no copo. Mas pode comer camelo. O que é mais fácil de se livrar, do camelo ou do mosquito? O que é mais fácil de ver, o camelo ou o mosquito? Camelo, né? Ou seja, os dois são impuros, mas o mosquito bota uma lupa para tentar se livrar do mosquito. Agora o camelo, pode comer, faz churrasco de camelo aí, faz churrasco de porco, pode, não tem problema não. É a indiferença, ou seja, eles tinham a aparência de pureza, mas estavam cheios de morte, cheio de roubo, cheio de cobiça, cheio de engano, cheio de maldade, cheio de arrogância e, por último, autojustificação. Aquele tipo de pessoa que os meus erros eu justifico. Não, sabe o que é, pastor? Eu errei aqui, mas foi por conta disso, disso, disso. Aí o pastor pecou aqui, tem que disciplinar o pastor Jacó. Pecou na mesma coisa, aí com o pastor tem que disciplinar mesmo, isso é um incircunciso, e não sei o quê, e para lá, e para lá. Agora quando é, não, mas sabe o que é, pastor? É porque comigo, sabe o meu amigo, não sei o quê, aí começa a se justificar. Fariseu, hipócrita, artista da fé. Para os meus inimigos, os rigores da lei. Isso é um ditado muito comum no meio jurídico. Para os meus amigos, as benesses, os benefícios da lei. É assim, fariseu é isso. Então, coa mosquito, ou seja, fica olhando o mínimo detalhe, mas aquilo que é nítido, aquilo que está latente na cara, dá para ver, não precisa nem de revelação do Espírito Santo, de dom de profecia. Está aí, pode fazer. Então, meus irmãos, mas no final, Jesus, a sétima, não, para terminar, esse aqui é realmente para terminar, a senhora Rosilene já está ali, para iniciar o final, ele faz, versículos 29 a 36, raça de víboras, ele fecha a sua denúncia, adjetivando e classificando pesado. João Batista falou a mesma coisa, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Isso aqui, na hora, meus irmãos, me fez lembrar na pregação da ceia, quando o escritor aos Hebreus faz nos lembrar, como é que nós escaparemos se negligenciarmos tamanha salvação que recebemos em Cristo Jesus? Será que nós também não seremos condenados se nós não observarmos a obediência à palavra do Senhor? Como nós vamos escapar se nós formos negligentes e hipócritas diante de Deus, que tudo vê e tudo olha, está tudo às claras, nada está oculto, ainda está apenas na intenção do pensamento. Deus já sabe o que vai acontecer, eu nem falei, mas Ele já sabe. O salmista diz isso no Salmo 139, eu nem nasci, mas os meus dias já estão contados nos livros do Senhor, e como eu quero ousar negligenciar esta salvação e saber que o Deus que tudo vê está me enxergando por dentro e não por fora? É o que ele diz aqui, quando Jesus finaliza denunciando que eles são cúmplices da morte de Abel, do sacerdote Zacarias, ele está dizendo assim, olha, os hipócritas, aqueles que vivem na hipocrisia, são cúmplices dos justos, da morte dos justos, que foram derramados na terra e serão contados dentre a geração dos perversos. Todo hipócrita, toda pessoa, todo artista da fé vai ser contado. E coloquei algumas referências, depois você lê aí Deuteronômio 32, versículo 4 a 5, Provérbios 10, 7, por aí vai. Mas no final, Jesus deixa a misericórdia. Jerusalém, Jerusalém, depois de ele falar tudo isso, estão condenados. A sentença estão condenados. Mas ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, quantas vezes eu quis te abrigar, quantas vezes eu quis te proteger. E essa expressão Jerusalém, Jerusalém,
essa dupla declaração dessa expressão, é como se Jesus estivesse lamentando. Infelizmente, porque Deus é justo, a condenação de vocês é certa. Infelizmente, Jesus está expressando isso com uma tristeza, não é com alegria, que ele chega assim, seus hipócritas, vocês vão morrer no inferno, vocês são filhos da perdição. Não. Queria que vocês vissem isso, queria que vocês enxergassem a condição de vocês. Como eu gostaria de ter vocês debaixo das minhas asas, como eu gostaria de ter vocês à sombra do Onipotente, que vocês pudessem descansar, como eu gostaria de cuidar de vocês. E o remédio para isso, para que essa condenação final não aconteça, é o arrependimento, porque um coração contrito e um coração quebrantado o Senhor não despreza. E aqui é o que diz Joel capítulo 2, 32, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, 18. O arrependimento é o recurso, aqui é a expressão jurídica, o arrependimento é o recurso cabível para mudar a sentença condenatória que nós possamos ter. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É o que Jesus encerra o capítulo trazendo esperança. Olha, esta não é a palavra final nem para vocês, hipócritas fariseus, mas há uma esperança para aquele que se arrepende, há uma esperança para aquele que quer mudar de vida. E a aplicação nossa nesta noite, que a nossa fé seja vivida de forma genuína e verdadeira. Como diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 8, que o nosso amor seja não fingido e verdadeiramente nós nos apeguemos ao bem, que a nossa fé não seja teatralizada e deixemos de viver um personagem de filhos de Deus. Muitos estão vivendo um personagem de filhos de Deus, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus. Deixemos o personagem para sermos filhos de Deus. Que a nossa dedicação em guardar e obedecer os mandamentos de Deus seja tão sincera quanto as nossas pregações eloquentes e quanto as nossas longas orações. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que o Senhor nos ajude a, nesta noite, a compreendermos que precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós, pastores, obreiros que estão à frente do rebanho, muito mais precisamos, porque as pessoas estão nos olhando. Nós somos pessoas que o novo convertido vai olhar, e se o nosso testemunho não for condizente com o que nós estamos pregando nos nossos púlpitos, o que eles vão dizer? Ser crente é que nem esse pastor? É que nem esse obreiro aí, que lá no púlpito ele ama, é aquela velha e clássico exemplo, no púlpito ele é amável, chega em casa é um cão, a mulher apanha, os filhos apanham, não é o filho não apanha pela disciplina, eles são espancados. Aí o filho, que queria estar sempre na igreja, porque na igreja o papai é tão amoroso. Como vai ser a nossa vida diante da igreja? Como vai ser a nossa vida, o nosso testemunho diante dos homens? Que Deus nós vamos mostrar para o mundo se vivermos numa fantasia de fé, se vivermos num show da fé, se vivermos numa teatralização da fé cristã? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fique de pé, meus irmãos, vamos orar para terminarmos esta mensagem, e em seguida passo para a missionária Rosilene, clamando ao Senhor nesta noite por misericórdia, que, Senhor, nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo para vivermos uma fé genuína. Pai bendito, amado, nesta noite nós queremos nos apresentar diante de Ti com sinceridade de coração, com o nosso espírito aberto, com a nossa alma aberta diante de Ti, com a nossa mente, Senhor, limpa de qualquer arrogância, longe de qualquer altivez, para que possamos sinceramente nos apresentar diante de Ti como somos. Senhor, nós somos pecadores, nós somos perdidos pecadores,
mas que pela tua infinita graça nós fomos encontrados. E o Senhor, como diz o hino da harpa, achei-te, tu és meu. Senhor, nós estávamos como pérolas preciosas largadas em meio à lama do pecado, e o Senhor foi lá e nos resgatou, como aquela dracma perdida que foi encontrada, como aquela ovelha perdida que também foi encontrada, como aquele filho que se perdeu e se corrompeu na lama do mundo, comendo as comidas dos porcos, mas ainda assim lá o Senhor o encontrou. Senhor, e assim nós fomos encontrados por Ti, nós fomos achados por Ti, e não permita, Senhor, que o nosso estado hoje, que é melhor do que foi ontem, e que foi melhor do que quando nós chegamos a Ti, não permita que esta melhoria progressiva, que a Tua palavra venha nos fazer, nos faça esquecer disso, que nós precisamos viver de forma genuína e sincera aos olhos do Senhor, de saber que o Senhor sonda e o Senhor conhece o interior do nosso coração, que a nossa fé seja não fingida, mas que a nossa fé seja sincera, que o nosso sim seja verdadeiramente sim, e que o nosso não seja verdadeiramente não. Assim, Senhor, ajuda-nos para que possamos crescer na maturidade, na compreensão e no entendimento da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.